Boa noite a todos, pessoal. É com grande prazer que estamos aqui novamente em nosso espaço Caminho da Luz para dar sequência a esses nossos encontros. O tema que nós escolhemos para falar hoje para todos vocês é os espíritos sofredores. Por que os espíritos sofrem do outro lado? Você vai em centro espírita, por exemplo, nos centros espíritas, quantos não são aqueles espíritos amargurados, tristes, sufocados, perdidos do outro lado, que são chamados comumente de espíritos sofredores? E às vezes esses espíritos sofredores, eles acabam ficando dentro de sua casa, por algum motivo, e o campo vibratório desse espírito acaba perturbando todo o ambiente da sua casa, do seu lar, do seu trabalho. E esses espíritos, então, precisam ser encaminhados, como a gente diz nos centros espíritas, né? Precisam ser orientados, encaminhados, para que deixem de perturbar os meios. Mas vamos tentar entender o que são esses espíritos sofredores, em primeiro lugar. 2, por que esses espíritos sofrem? Tá? E terceiro, como fazer com que esses espíritos deixem de sofrer. Tá? E um ponto muito importante, aprender, todos nós, a não nos tornarmos espíritos sofredores após nossa morte. Muito pelo contrário, nos tornarmos mestres e orientadores dos irmãos que sofrem do outro lado. Tá? Então esse é o nosso objetivo principal com essa palestra. Esclarecer muito bem esses temas, esclarecer muito bem essas ideias. Algumas pessoas que não estão acostumadas com centros espíritas, por exemplo, de linha kardecista, ou de outros, e vão pela primeira vez, ficam assustados até com alguns espíritos que lá aparecem, amargurados, chorando, outros esbravejando, bravo, confuso, perdido, não tem nem a noção que morreram. Então esses espíritos perdidos, confusos, nós vamos falar a causa de tudo isso. Ok? Muito bem. Primeiramente, nós vamos falar, olha, o tema de hoje é espíritos, presta bem atenção, sofredores, né? Primeiro, antes de falar de espíritos sofredores, nós vamos falar dos homens sofredores, aqui na Terra mesmo. Ok? Vocês vão ver a semelhança que existe entre a vida do ser humano que sofre aqui neste mundo com os espíritos que sofrem do outro lado da matéria. Ok? Então, vamos tentar entender o fundamento principal do budismo clássico. Eu vou abordar abordando o budismo clássico. Tá? Buda, presta bem atenção, Siddhartha Gautama, no século 6 a.C., pregava, o cerne da sua filosofia budista era chamada as 4 nobres verdades. Ok? Então presta atenção nisso. Essas 4 nobres verdades incorporava esses aspectos. Aspecto 1. Primeira nobre verdade que o Buda sempre pregava e ensinava. Ele falava assim: o sofrimento existe. Ok? O sofrimento existe neste mundo. Ele é uma realidade. É só você dar uma volta no mundo, você vai ver as pessoas doentes, você vai ver as pessoas angustiadas, perturbadas, frustradas, tristes, amarguradas. Se você hoje não está sofrendo, mais cedo ou mais tarde, por algum motivo, vai sofrer. Quando você perde um ente querido, você vai sofrer. Quando você fica doente, você vai sofrer. Quando você envelhece, quando você tem perdas, quando você se apega, tem uma série de motivos que é inerente à característica humana, ao processo kármico que o homem está passando nesse mundo, que mais cedo ou mais tarde ele vai passar por uma experiência de sofrimento, uma experiência dolorosa em sua vida. Então Buda constatou isso ao sair e olhar a humanidade lá fora. Foi uma das primeiras constatações
da saída do palácio de seu pai e observar o verdadeiro mundo lá de fora das paredes do palácio, vendo a pobreza, vendo os enfermos, né? Vendo todo tipo de iniquidade humana, de injustiça e tudo mais. Então, uma verdade principal: o sofrimento existe, ele é uma realidade e não precisa morrer para viver em sofrimento. Né? Esse sofrimento, ele advém de uma série de coisas. Ele vem de uma frustração, pode ser de uma frustração amorosa, né? Ok? Quantas frustrações amorosas não levam as pessoas à depressão, à angústia e tudo mais, né? Uma perda de um ente querido, a morte que separa as pessoas, né? Uma enfermidade, ok? Né? A pobreza, né? A injustiça, uma série de fatores neste mundo kármico leva o indivíduo ao sofrimento. As guerras, né? Os conflitos, a opressão, tudo que a gente está acostumado a saber que no mundo leva o homem e o ser humano a um estado de profundo sofrimento. A destruição causada pelas guerras, as enfermidades, a opressão, todo esse conflito todo que o ser humano vive na Terra é uma constatação unânime de que o sofrimento existe. Ok? Se o homem sofre aqui, por que logo após a morte, esse mesmo homem não irá sofrer também? Porque Buda nos dizia qual a verdadeira causa do sofrimento. Então veja bem, a segunda nobre verdade que Buda pregava era a causa do sofrimento. Ele sabia qual era a causa do sofrimento. A causa do sofrimento, ele falava que era avidya, uma palavra indiana, né, que significa, traduzindo para nós, ignorância. Né? O ser humano sofre porque ele é ignorante. Mas que tipo de ignorância? Né? Não é que o indivíduo é burro, não é isso. Ignorância significa falta de sabedoria, falta da verdadeira compreensão da natureza humana. Certo? Ou seja, essa ignorância é da natureza espiritual do ser humano. Todos nós encarnamos neste planeta como almas, como espíritos. E quando nós esquecemos, pela lei do karma, nós passamos a esquecer de toda a nossa natureza cósmica e espiritual e passamos a viver integralmente com a consciência na matéria, vivendo os valores deste mundo, os apegos às coisas desse mundo, o ego, né? E colocando toda a energia em função de tudo que acontece nesse mundo, que os indianos chamam de Maya, de uma grande ilusão. E o ser humano se esquece totalmente de sua natureza espiritual. Isso faz com que toda uma energia, todos os valores sejam mudados. E o ser humano, então, devido a essa ignorância, ele sofre as pressões do karma, a roda de samsara, e por isso ele vai estar fadado ao sofrimento. Ok? Muito bem. Terceira nobre verdade que Buda pregava. Ele falava assim, o sofrimento pode ter um fim aqui. Né? Isso não é uma coisa que não tem solução. O sofrimento pode acabar. Né? Como o sofrimento pode acabar? Simplesmente eliminando a ignorância. Se você eliminar essa ignorância, o sofrimento acaba aqui, agora. Então, é muito importante entender o que o Buda nos ensinava, porque é a mesma receita para um espírito sofredor. Como que um espírito que sofre no mundo espiritual, ele vai deixar de sofrer? Certo? Por exemplo, se eu for conversar agora com um espírito sofredor, o espírito que vem chorando na minha frente pedindo ajuda, isso é muito comum nos centros espíritas. O que é que você vai falar para ele? O que é que você vai ensinar a ele para que ele pare de sofrer?
O que os nossos espíritos da luz, os nossos mentores espirituais, vão falar para esse espírito que está sofrendo, esse ser que está sofrendo? Né? Então, Buda ensinava a quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade era o chamado caminho óctuplo. Este caminho óctuplo, Buda dava basicamente a receita fundamental de como você vencer esse estado de trevas e ignorância. É a cartilha budista. Tá? Essa cartilha budista, como a palestra não é especificamente sobre budismo, sobre o caminho, eu não vou me ater muito aqui nesse ponto, mas fundamentalmente a ideia é a seguinte, olha, Buda ensinava várias etapas que o indivíduo deveria seguir para poder transcender esta consciência primária, eliminar a ignorância e, portanto, eliminar o sofrimento. É, na verdade, o caminho da iluminação, o caminho da transcendência. Este é a ideia do caminho alto, que é a senda budista praticada pelos budistas no mundo inteiro. Tá? Se você quiser ter mais acesso a esse caminho óptimo, especificamente, eu tenho uma palestra chamada 7 Chaves para a Iluminação, ou o próprio A Essência do Budismo. São 2 conferências que você pode estar adquirindo aí também e aprender mais profundamente sobre essa questão do ensinamento budista. Muito bem. Então, é uma constatação natural de que o próprio ser humano, nesta condição umbralina que nós vivemos, trevas profundas, a Terra, a superfície da Terra é considerada o plano umbral, o plano umbralino, porque a maioria das pessoas não tem a mínima consciência da sua alma, do seu espírito. E no umbral preza o quê? A avidya, preza a ignorância. Os espíritos encarnados são ignorantes, vivendo nas trevas. Então é umbral. Um espírito que está nesse estado, é agora que nós vamos conversar, um espírito que está aqui na Terra, sofrendo na superfície da Terra. Por qualquer um dos motivos que nós já citamos aqui, ele está sofrendo. E esse espírito vem a falecer, vem a morrer, vem a deixar o seu corpo. Né? O que vai acontecer? Ok? Está lá as nossas divisões costumeiras. Esse espírito estava nas trevas aqui. Ele sofria aqui porque estava nas trevas. Ok? A partir do momento que ele morre, ele abandona o seu corpo. Eu vou até fazer o seguinte: ele abandona o corpo e simplesmente fica no mesmo lugar onde ele sempre esteve, porque ele somente perde o corpo dele nessas primeiras etapas. Veja bem, todos os motivos anteriores à sua morte que o fazia sofrer continuam aqui após a morte e vai fazê-lo sofrer. Tá? Vamos enumerar. Então, o ser humano, se ele estava frustrado, sofrendo profundamente uma perda amorosa, entendeu? A mulher o abandonou, ou o marido o abandonou, e ela se suicida, por exemplo, por esse fato, por esse caso. De tanta angústia, tanta depressão. E quantos casos de suicídio nós não temos passional, né? Ou crimes passionais. Aquele crime que o nego mata a mulher e depois se mata. Aquele tipo de crime que o cara mata a família inteira, mata até os filhos e depois se suicida. Achando que resolveu o problema, né? Aí percebe que está todo mundo vivo do outro lado. Cobrando dele a atitude covarde, a atitude primitiva que ele cometeu. Porque ninguém morre. Então, veja bem, o indivíduo que está com essa função, ele está desse outro lado agora,
o sofrimento vai aumentar muito mais. Por que o sofrimento vai aumentar muito mais? Porque ele vai se deparar, em primeiro plano, com uma situação extremamente desconhecida para ele, que é a morte. Né? É a morte. É o desligamento do seu corpo e ter que viver uma outra realidade completamente diferente da que eles viviam aqui. Então, esse primeiro impacto, esse primeiro momento, vai deixar esse espírito tremendamente confuso. Se ele já estava perturbado aqui, se já estava sofrendo aqui em vida, devido à sua própria ignorância e devido a uma série de fatores, esse sofrimento quase que dobra do outro lado. Porque ele vai carregar as causas do sofrimento em vida e vai acarretar essa nova situação confusa, complicada, que ele não sabe o que está acontecendo, que ele não sabe absolutamente de nada, e esse indivíduo fica completamente perdido. Esse indivíduo fica completamente confuso do outro lado. Né? Então, 2. Vamos imaginar que esse indivíduo morre enfermo, né? Devido a uma enfermidade qualquer. Tá? Nós sabemos que a enfermidade, ela perturba, vamos imaginar um indivíduo vivo com uma certa enfermidade. Então isso significa que esse indivíduo estando doente, muito doente, a ponto de vir a falecer, significa que o seu campo energético, o seu campo áurico está todo perturbado também. Ou seja, o seu corpo astral também está doente. Ok? Então esse indivíduo, quando ele perde o corpo, né, ele vem a falecer, né, esse indivíduo vem a falecer, aqui está o espírito dele, ele vai carregar todos os sintomas vibratórios dessa doença. Se ele sentia muita dor em algum órgão, ele vai continuar sentindo dor nesse órgão. Vamos supor se ele tinha muita dor de cabeça, morreu com tumor na cabeça, muita dor de cabeça. Certo? Quando ele morre, esse espírito passa por um tempo com muita dor de cabeça. Tá? Porque há um desequilíbrio no campo bioenergético, no campo espiritual dele também. Às vezes a doença está lá em cima no corpo espiritual. E essa doença do corpo espiritual é que gerou um câncer, gerou uma doença, um tumor, uma coisa progressiva no seu corpo biológico. Uma outra situação, por exemplo, alguém que morre assassinado ou por suicídio com um tiro, por exemplo. Esse indivíduo lesa uma parte do teu cérebro físico. É um choque que também perturba o corpo espiritual. Então esse indivíduo vai levar uma dor estranha do outro lado, uma perturbação na cabeça, demora para vir um equilíbrio, porque depois ele vai ser tratado no plano espiritual, os médicos espirituais vão cuidar disso. Mas só para você perceber que essas coisas demoram um certo tempo no mundo espiritual. E se esse espírito aqui, que morreu desse jeito, morreu assassinado, né, ficar vagando por aqui, sem ajuda, sem ir buscar ajuda do plano espiritual. Veja, imagine uma pessoa que não esteja preparada para a morte, que seja uma pessoa extremamente materialista, que não acredita em nada, nunca se preparou para a vivência do outro lado, não conhece absolutamente nada, tem medo, se você falar em espírito, ele morre de medo. Imagine esse cara morrendo e acordar do outro lado. Imagine o medo e o terror que esse indivíduo tem de conviver, de relacionar com essa outra dimensão, que ele sempre ficou perturbado e confuso no sentido do que isso iria acontecer, o que isso tudo estava perturbando. Né? Então, essa é a função complicada na história. Ok? Então vamos lá. Então, a ignorância da consciência espiritual, a ignorância que o espírito leva para o outro lado, vai levá-lo a um estado de profunda angústia, de profunda perturbação. Ok? Essa perturbação vai
Dependendo do grau de consciência dessa entidade, ele vai ficar meses assim nesse estado. O tempo de demora que o espírito sai desses estados após a morte depende muito de cada um. Depende do grau de inteligência, depende do grau da busca, depende da sua coragem de ir atrás de conhecimento, de explorar esse mundo. Mas é uma situação confusa, é uma situação complicada. Porque ele está num mundo totalmente novo, diferente de tudo aquilo que ele vivia. Né? Então isso é um problema muito sério. Então, no caso das doenças, assim, ele vai carregar dois problemas. Né? Você quer ver uma terceira situação? Tá? Uma terceira situação de um espírito sofredor. O caso do apego. Um indivíduo muito apegado a alguma coisa aqui, por exemplo, apegado a uma casa, apegado a uma fazenda, a uma terra que ele comprou, que ele se considera dono, é meu, ninguém mexe, ninguém... Ok? Então esse indivíduo, com esse espírito de posse, ele morre. Ele morre e jamais quer abandonar aquela propriedade. Entendeu? Então vamos lá, tem uma casa, por exemplo, a casa é dele. Okay? Ele construiu, viveu na casa por muitos anos, aquela coisa toda, né? Aí esse indivíduo morre e continua aqui perto. É claro que nos primeiros momentos da vida ele vai sofrer todas essas questões que nós acabamos de falar. Da ignorância, da confusão, de entender a situação toda tal. Mas também vai ficar muito, muito atrelado à sua propriedade material. Ele não larga porque considera aquilo seu, é meu, ninguém mexe. Imagina o desespero desse indivíduo aqui, né? Quando ele percebe que outras pessoas entram nessa casa, compram essa casa, a família sai, vai embora, vende, e ele fica desesperado porque aquilo é dele, é meu. Isso a gente chama de apego. É terrível viver nessa situação, nesse estado. E quantas casas, quantos lugares que são antigos às vezes, que familiares mortos ainda continuam naquele ambiente, achando que tudo aquilo é dele. Né? Tem até um filme clássico aí, né, para vocês assistirem, chamou Os Espíritos, né? Que tem uma família, a mãe e os filhos, né, que já morreram faz tempo, mas não sabem que morreram e fica na casa ali, né? Fica o tempo todo na casa, vivendo na casa, até entender o que é que está acontecendo com eles. Ok? Até entender o que está acontecendo para ir embora. Você vê que todos esses filmes, depois que o espírito passa por esse sofrimento, tem um certo esclarecimento, aí parece que vem uma luz, para ele ir para a luz. Né? Mas é tudo simbólico, porque não é uma luz que o cara vai para a luz, não. Simplesmente são irmãos cósmicos que vêm buscar e falam, sai dessa vida aí, vamos buscar o conhecimento, vamos ver que tem uma coisa muito grande por aí, né? Vamos sair dessa situação de aprisionamento da carne, da matéria, dos apegos, do mundo, da vida que vocês viviam e não compreendia. Né? Então, realmente é extremamente importante que você entenda que quanto mais você estudar aqui, quanto mais espiritualizado você for em vida, mais tranquila vai ser a sua transição e a sua vivência após a morte. Você vai perceber que aí sim, nesse caso, a morte será uma verdadeira libertação para você. Será uma verdadeira transcendência. Mas para aquelas pessoas ignorantes, travadas, materialistas, que não estão preparadas para a morte é realmente um grande sofrimento. A passagem se torna algo extremamente confuso e perturbador para esse espírito e demora-se muito tempo do outro lado para ele entrar em equilíbrio. Por quê? Por que vocês acham que a gente chama de umbral o outro plano, a outra dimensão? Né? Porque era exatamente uma dimensão onde os espíritos são profundamente ignorantes e por serem ignorantes, eles possuem todos os sentimentos de seres primitivos e ignorantes. Quais são? Ódio, arrogância, né? Entendeu? Ele tem ódio, ele é arrogante. Você está entendendo? Esses espíritos não respeitam ninguém,
não querem ajuda de ninguém, eles não querem ajuda de ninguém, eles acham que sabem de tudo, né? Certo? Possuem aqueles momentos de profunda angústia, depressão do outro lado, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, e não quer saber de pedir ajuda. Porque os espíritos às vezes vêm, em grande maioria, ajudá-lo, tentar ajudar. É muito fácil você entender. Pega uma pessoa hoje aqui que esteja confusa, perturbada e sofrendo, e vai tentar ajudá-la. Porque as pessoas acham que ajudar é só pegar, dar um prato de comida. Não, vai tentar conversar com ela, tentar esclarecer. Veja como é difícil tirar a pessoa de um estado. Conversando, dando uns toques para ela. Você tem que ser muito bom terapeuta, você tem que ser muito bom psicólogo, você tem que ser um indivíduo muito equilibrado para saber lidar com essas pessoas e saber levar alguma coisa diferente para essas pessoas. Então, na verdade, um espírito não tem nada de diferente de um ser humano nas trevas aqui. Ele era perturbado, confuso aqui e vai continuar perturbado e confuso lá, e muito mais ainda, porque ele vai passar por um ambiente complicado, confuso, que ele não estava preparado, ele não conhecia aquilo, né? E enquanto ele estiver nas trevas, ele não tem memória de vidas anteriores após a morte. Ele não vai saber que ele era um espírito de vida anterior, ele não vai se acostumar a lembrar de tudo, ele não vai. Ele vai passar realmente até o tempo de se acostumar com a morte. Então veja bem, esses espíritos que não querem sair por causa de apego a essa situação, a esse lugar, ele não vai nas cidades astrais. Ele não sobe as cidades astrais, onde tem toda uma estrutura preparada para os espíritos viverem. Uma estrutura totalmente diferente desse mundo aqui. Aqui as pessoas estão confusas, perdidas, né? Então, se esse espírito tomar consciência de que ele precisa sair daqui, desapegar das coisas daqui, e ir acompanhar os espíritos de luz, aqueles orientadores que sempre estão por aqui também, e levá-lo com ele ir de livre e espontânea vontade, e chegando nessas cidades astrais, ele vai aprender e viver lá, uma maravilha. Mas a maioria dos espíritos não querem isso, querem ficar aqui. Devido ao apego às pessoas, a objetos materiais, a ideais políticos e sociais. Você quer ver? Vamos imaginar um indivíduo, eu falei do apego, né? Vamos imaginar um indivíduo que morre aqui numa guerra. Tá? Numa guerra, por exemplo, lá, Iraque, vamos lá, ou tanto faz um americano, quanto você vê. Vamos esperar um americano que morre. Vamos analisar todos os lados. Esse americano foi lá lutar pelo seu país, mas esse americano era materialista, ele não acreditava em vida após a morte, em nada, papapá. Era um cara formado dentro da doutrina militar. E esse indivíduo vem a morrer na guerra, um trauma violento, uma explosão, vai saber como ele morreu. A hora que ele se vê acordado do outro lado, acordado, como um espírito, o que vai se suceder? Né? Ele não vai entender a situação. Ele vai falar, bom, mas eu morri, mas estou aqui. De repente, ele vai encontrar do outro lado, presta atenção, isso que vocês têm que entender. Se ele vai ficar ali, naquela cidade, ao lado do exército dele, onde ele morreu, naquele lugar ali, você não pode se esquecer que o árabe, né, também está morrendo. E o árabe, se ele tiver a mesma fixação, ele também vai estar ali. E este vai encarar aquele espírito como inimigo e esse sim, eles vão ficar correndo um atrás do outro. O ódio, existe um ódio ali. Esse espírito árabe, por exemplo, ele vai ficar, vamos supor, olha que interessante, ó, presta atenção. Este é o espírito morto, o americano morto. E este aqui é o americano vivo, soldado vivo. O cara que está vivo, só para você entender a situação. E esse aqui morreu. Ok? Então veja bem, como esse espírito aqui, o que ele vai fazer? Ele não tem barreira, ele vai penetrar nas bases militares americanas, onde está aquela coisa toda, e o ódio, ele vai tentar, só que ele tenta por todas as leis afetar, mas não sabe como, né? Ele é o espírito, como é que ele vai afetar um cara vivo? Presta bem atenção.
Aí, o que acontece? Esse espírito, que é espírita também, esse consegue ver esse. E esse consegue ver esse. Mas esse, vivo, não consegue ver nenhum dos dois. Mas esse espírito, ele vai ficar também, esse espírito americano, fica protegendo a base dele. Então, quando esses dois espíritos se encontram, dá uma encrenca de espírito, um correndo atrás do outro. Eles continuam em guerra do outro lado, eles continuam querendo se matar uns aos outros. Entendeu? Aí o que acontece? Vai ter um monte de espíritos americanos protegendo os americanos e um monte de espíritos árabes tentando proteger o mundo árabe. Então, o astral desses locais são terríveis, de ódio, de conflito, de trevas, na dimensão mais densa da coisa. Não é fácil. Por exemplo, se nós sairmos do corpo agora aqui, e eu querer fazer uma viagem astral, sozinho, vou lá para o Oriente Médio, lá onde está o conflito, é complicado. É complicado porque você vai encontrar muitos espíritos que estão lá perturbados e vai vir em cima de você. Ele vai vir com tudo, com raiva, com ódio em cima de você. Quem é você que está fazendo aqui? Você é inimigo. Porque ele nem tem noção que ele morreu direito. Tá? Portanto, até quando você vai fazer uma viagem astral, visitar mundos físicos, aqui o próprio plano físico, você precisa tomar muito cuidado onde você vai. Porque você precisa que você chega lá, tudo são amigos, vem abraçar você, uma maravilha, recebe você como visitante. Pô, nessas zonas de conflito, meu filho, você vai entrando no lugar que você quer, em qualquer lugar, não, os espíritos ficam lá, os espíritos apegados, eles ficam lá tomando conta de sua casa, tomando conta do seu lugar. E os espíritos, quando vão lá, eles começam a brigar com os espíritos, não deixam os espíritos andar na casa dele também. Faz uma puta de uma confusão. E você vai ter dois tipos, né? A própria proteção, se você tiver um parente seu na tua casa que morreu, ele é um bom espírito, vamos supor que ele não é um espírito sofredor. Que está ali na sua casa para te auxiliar, para te proteger. Então um outro espírito, quando vem perturbar, eles encrencam, arranca rabo com o outro, fala que você faz aqui, veja o saco, sobe daqui. Senão eu vou chamar a turma lá que vai prender você. Chama a polícia no astral. Tem tudo isso do outro lado. Né? Então, o mundo espiritual é uma grande confusão. Se você tiver ignorância, o indivíduo continua com os mesmos hábitos e a mesma ignorância do outro lado. Com o mesmo ódio, com a mesma raiva, querendo matar, querendo destruir. Por isso que existe um karma pesado, um karma muito pesado. Quando você cria aqui na Terra o ódio e continua com esse ódio do outro lado. Esse ódio do outro lado vai levar você a um estado de conflito constante. Né? Tá entendendo? Imagine dois inimigos que se matam um ao outro por ódio. Você acha que eles vão do outro lado continuar se amando e beijando? Vão continuar um correndo atrás do outro, tentando matar o outro, tentando destruir o outro, mas não conseguem, porque já estão mortos, né? Então aquele indivíduo que tenta procurar a morte e não consegue. Né? Igual o Highlander, lembra? Do Highlander. O Highlander é aquele ser que nunca morre. Essa é a base do filme Highlander, né? Highlander é aquele homem que tem 500 anos de idade, vai nas batalhas, o cara corta ele e ele recupera. Só diz que só mata ele se cortasse a cabeça fora, né? Aí matava. Era o único jeito de matar um Highlander. Mas nenhum tipo de ferimento matava ele, porque ele automaticamente se recuperava. É uma autocura, vamos supor assim, rápida. Os tecidos se recompunham em minutos. Né? Então era um ser imortal. É a lenda, né, do filme aí e tal. Mas imagina transferir essa condição para um espírito. O espírito é um Highlander. Nada que você possa fazer do outro lado vai matar o espírito. Porque ele já está morto, ele não tem um corpo material como esse. Então vocês me entendem que o indivíduo pode tentar procurar a morte e não encontra? É como o suicida, né? O suicida se suicida aqui, por um motivo, angustiado, deprimido. Aí percebe que está vivo do outro lado, continua com a mesma dor, mesmo sofrimento. Aí vai tentar se suicidar de novo. Ele vai continuar a eliminar a causa desse sofrimento. Só que ele vai ver que ele é um espírito que não consegue se suicidar. Ele vai procurar a morte e não vai encontrar. Tem uma passagem no Apocalipse da Bíblia muito interessante, que parece que é o Evangelho de Jesus, não lembro onde que está agora, certo, né? Que diz o seguinte, que muitos, no Apocalipse, no final dos tempos,
Chegará um tempo que muitos procurarão a morte e não a encontrarão. O que significa isso? Muitos, a maioria procurarão a morte e não a encontrarão. São pessoas que já morreram. Né? Jesus estava falando de pessoas que já morreram. Às vezes o impacto é tão grande, por exemplo, cai uma bomba atômica numa cidade. Vamos supor que cai uma bomba atômica sem muito aviso. Um terrorista, por exemplo, arma uma bomba atômica. Presta atenção, arma uma bomba atômica. Explode essa bomba atômica sem ninguém saber. Mata milhões. São milhões de pessoas perdidas e confusas do outro lado. Desesperadas. E muitas vão tentar suicídio. Por esse desespero. Mas não vão conseguir. Por quê? Porque já estão mortas. Entendeu? Essa é uma das interpretações interessantes dessa passagem no Apocalipse. Muitos tentarão procurar a morte de desespero, mas não encontrarão a morte. Ele está falando dos espíritos desesperados. Dos espíritos em profunda angústia do outro lado, que vão tentar suicídio, vão tentar fugir dessa situação pelo suicídio, mas não vai conseguir, porque já estão mortos. Jogar na frente de um carro não adianta. Pular de um prédio não adianta. Não acontece nada. Né? Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma condição bastante perturbadora. Vocês estão notando que o sofrimento do outro lado, ele advém das características fundamentais do sofrimento do ser humano neste mundo físico. Ele só transfere a sua ignorância deste plano para o outro plano. E esse estado de ignorância é que faz com que ele sofra profundamente. Faz com que ele sofra muito. Né? Muito bem. Agora nós vamos analisar a questão dos espíritos sofredores e sua influência nesse nosso mundo, o encosto. Como que esse espírito sofredor se torna um espírito perturbador agora? Se torna um encosto perturbador. E quando ele está perturbando muito uma pessoa, um ambiente, como se dá essa perturbação e como é preciso retirá-lo. E retirar esse espírito, às vezes é preciso de uma ajuda especializada, de um centro espírita, de uma equipe espiritual que trabalha especificamente com esse tipo de intuito. Né? Vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos ver como é que um espírito se torna perturbador. Né? Como ele se torna um encosto, na verdade. Né? Então, nós vamos tentar entender isso aqui. Então, quando um espírito transfere para todo o seu campo vibratório o seu estado, quer seja o estado depressivo, presta bem atenção, quer seja um estado doentio, quer seja uma dor física, né? Quer seja uma dor física, esse espírito, quando ele aproximar-se de uma pessoa viva, imagine o seguinte, olha, está aqui uma pessoa morta, ele morto, e está aqui uma pessoa viva, com seu campo áurico. Quando essa pessoa aproximar-se dela muito, tá? O que acontece? Esta energia vai transferir, vai passar de um ser para outro. Essa energia vai passar. Essa pessoa aqui, ela acaba com o tempo sentir os mesmos sintomas que o espírito sente, que esse espírito sofredor está sentindo. Essa pessoa começa a ficar depressiva, ela começa a ficar doentia, absorver os fluidos doentes da outra pessoa e acaba sentindo às vezes a dor que o espírito está sofrendo. Aparece uma dor no corpo físico. Às vezes aparece uma irritação na pele, um problema no você mesmo. Você vai lá, você benze, some, desaparece. É só afastar esse espírito
Afasta. E quando a coisa. E às vezes acontece na casa. Porque veja bem, ó, se você está está lá num ambiente, esse espírito que está lá, às vezes ele irradia essa energia, e essa energia fica impregnada na casa. A vibração desse espírito fica impregnada no ambiente. Isso a gente fala muito na energia radiônica, onde a gente discute radiônica, radiestesia, as energias ambientais, que são, na verdade, elas ressoam a vibração do ser vivo que está ali dentro. Com muito tempo, o espírito permanece muito tempo ali, essa energia fica impregnada no ambiente. Então as pessoas da casa começam a ficar doentes, começam a ficar perturbadas também. Por isso que às vezes é preciso benzer a casa, fazer uma limpeza na casa. Porque às vezes, você vai num centro espírita, por exemplo, né? O espírito, os guias de luz, né, vêm até a sua casa e retiram o espírito perturbador. O espírito que perturbava o ambiente. Mas esses espíritos ainda precisam fazer a limpeza da sua casa. Eles precisam tirar a má vibração deixada pelo espírito em sua casa. Então eles têm técnicas, eles têm equipamentos que eles vão fazer essa limpeza na sua casa. Por isso que é bom você benzer a sua casa, né? Você benzer a sua casa todos os anos, constantemente, para promover essa limpeza ambiental na sua casa. Né? Quando você começa a perceber que as energias da tua casa não vai bem, ou você não está se sentindo bem, e não há nenhum motivo para isso, você não percebe um motivo claro na sua vida, pode ter certeza que são influências. Influências que nós vamos chamar de negativas, pelo fato do indivíduo estar com uma energia perturbada, uma energia negativa. Né? Chega casos desses indivíduos, né? Esse vivo vai reclamar no centro espírita que está mal, que tem alguma coisa errada, que ele não se sente assim, não sabe por quê, ele está com uma dor estranha no corpo, na cabeça, um peso nas costas, todos esses sentimentos, né? Vai no médico, toma remédio e nada, faz exame, não dá nada, e aquela coisa confusa. Aí quando vai no centro espírita, numa única sessão, ele sai de lá completamente novo, renovado, porque aquela entidade foi excluída. E a causa da perturbação foi retirada. Tá? Então, fica claro nesse aspecto a perturbação espiritual. Como é que um espírito perturbado vai atrapalhar a vida de uma outra pessoa que está também, né? E esse espírito aqui, ele pode atacar uma pessoa viva simplesmente pelo ódio, pela raiva. Vamos ver um caso. Um caso que uma pessoa morre aqui por causa de um inimigo. Vamos supor, eu me suicidei porque a minha mulher, a minha amante, o meu amor, peguei ela com outro. Aquele outro se torna o seu inimigo. Então você morre. Você não tem noção como que esse espírito vai perturbar. Ele vai perturbar esse outro indivíduo que está vivo. Né? Ele vai lá encher o saco do cara, vai lá ficar em cima, vai lá ficar odiando, jogando aquela energia. E nós sempre dizemos, né, que quem planta amor, colhe amor, quem planta ódio, colhe ódio. E a energia de ódio é uma energia que vai no espaço. Quanticamente nós já discutimos aqui que toda a energia psíquica, ela não tem distância. Quando você vibra ódio aqui para uma pessoa, não importa a distância que ela esteja, ela está captando esse ódio. Ela está recebendo essa influência, esse fluxo. Tá? Por isso, é importante que nós aprendamos a vibrar sempre amor para o mundo, a vibrar sempre uma energia boa para o planeta, para as pessoas. Sempre tentar estar alegre, vibrar alegria, porque realmente, né, o que nós irradiamos acaba atingindo as pessoas. Né? Então, o mundo espiritual, gente, é uma réplica do que acontece no mundo físico. E quando nós somos total ignorantes com relação ao mundo espiritual, porque a nossa sociedade é uma sociedade totalmente materialista. Raras são as pessoas, alguns sensitivos, médiuns, que têm uma experiência com o mundo espiritual, que sabem o que acontece no mundo espiritual. É raro.
São poucos, conta-se nos dedos. Então veja bem, a maioria das pessoas não sabem o que acontece. Não sabem que estão mal, complicadas, confusas, perturbadas devido a esses efeitos. Devidos à ação de espíritos perturbadores. Mas eu sempre brinco, né, nas minhas palestras e digo o seguinte, que todo mundo tem um encosto que merece. Né? Por exemplo, por que o encosto está na tua casa? Por que um espírito perturbador está no seu ambiente? Por que ele foi lá? O que o atraiu até você? Já é uma boa pergunta para se fazer. Né? Veja bem, nós vamos pensar, por exemplo, num espírito drogado, que morre drogado. Morre de overdose. Né? Um espírito com vícios. Imagina como esse indivíduo que está profundamente perturbado devido à ação de drogas, o seu campo energético, olha, o campo energético desse ser drogado fica destruído, fica confuso, altamente perturbado. A hora que esse indivíduo perturbado, confuso e sofredor do outro lado, vai às vezes procurar consolo em um ambiente, em uma casa, ou pessoas que ele amava, família que ele amava, e vai ficar confuso. Toda aquela energia do ambiente vai ficar perturbada na casa da pessoa. Ou ele vai procurar, né, encostar em pessoas, em jovens, ambientes que ele gostava de frequentar, né? E ele vai querer ainda viver a energia e dos seus vícios. Ele vai ficar dependente psíquico. Ele fica dependente psíquico daquela energia, daquela droga. Então esse indivíduo ele vai perturbar, né, pessoas físicas. Por isso que eu falo que às vezes você tem um indivíduo que começa a entrar no vício, é difícil ele sair do vício. Porque as pessoas não sabem que ao redor de um indivíduo que começa a usar drogas, vai aparecer muitos espíritos que a gente chama de encostos, que vão tentar influenciar vibratoriamente esse indivíduo para consumir droga. Porque, etericamente, esses espíritos parece que se alimentam dessa droga, como se alimentam do álcool, da bebida, do bêbado. Um bêbado andando na rua, se você tiver uma visão espiritual, você vai ver que ele caminha com muitos espíritos ao lado dele, também viciados, também bêbados. Que bebem e sugam a energia daquele indivíduo. Parece estranho e esquisito, mas é verdade. Uma vez, vou contar uma história muito interessante. Eu morava em São Paulo, né? E tinha a uns 2 quarteirões da minha casa uma padaria. E essa padaria vendia de tudo, vendia pinga, vendia cerveja no balcão, uma padaria grande e tal. E um belo dia, eu e um amigo meu saímos para comprar pão à tarde, né? E chegamos lá, tinha uma senhora dessas andarilhas de rua, bêbada, tal, sabe, aquele jeito, bem roupa suja, tudo, né? E engraçado que essa pessoa, ela não parava de falar sozinha, certo? Ela ficava conversando, não, porque tem pais não me enche o saco, e falava assim, você só me fica enchendo o saco, não sei o que tem, patati, patatá. E todo mundo na padaria, a pessoa é maluca, ela sempre passava ali, então o pessoal já está acostumado, ela falava sozinha. Mas a hora que eu chego, eu vejo a cena, na verdade ela estava conversando com umas 6, 7 pessoas do lado dela, espíritos como ela, que caminhavam junto com ela, e ela via todos. Ela era maluca, bêbada, meio andarilha assim também, do mesmo jeito que eles, mas ela confraternizava e via todos eles, olha que louco. Por isso que ela falava, você não me enche o saco. E eu ali percebendo essa situação, que ela falava com os outros. E tudo do mesmo tipo que ela. Agora, por que eu estou falando isso? Quem se acha que ela está atraindo? Que tipo de espírito se acha que ela está atraindo do lado dela? E os espíritos fazem ela beber, faz ela arrumar um jeito de beber, porque os espíritos querem beber também, querem usufruir daquilo. Ele encosta nela, porque aquela verdade é essa, ó. A coisa funciona mais ou menos assim. Quando um espírito ele está aqui morrendo de vontade de tomar uma pinga, de usar uma droga porque ele está viciado. Então, vocês sabem o que é incorporação. Todos já foram em centro espírita e viram incorporação. Viram? Que o espírito incorpora, fala através do médium, conversa, como se aquele corpo fosse dele. Certo? E outra, se você der um beliscão neste médium, o espírito que está usando esse corpo sente que você beliscou ele.
O dono do corpo não vai sentir porque ele está meio apagado, mas o espírito sente porque ele está usando, ele está conectado. Então, gente, o lance é o seguinte, por isso que os espíritos sabem disso, os mais acostumados, ele vem e encosta numa pessoa como se ele incorporasse na pessoa e vai beber. Força a pessoa psicamente a beber. E aí ele tem todo o prazer de estar bebendo. É esse o lance complicado. Por isso que às vezes um bêbado dificilmente sai do vício. Ele é complicado, se não tiver um esforço tremendo, né? Porque as pessoas, os terapeutas, se os terapeutas que fossem tratar de drogado e fossem tratar de alcoólatra, soubesse que a primeira coisa a ser providenciada é tirar os encostos, olha, 90% da cura já estava garantida. Mas se você trata dele num ambiente onde você não tem essa parte espiritual, essa parte esotérica, fica difícil o indivíduo vencer o vício. Porque a hora que ele sair dali, vem um monte de espírito perturbado de novo e ele cai no vício, ele cai na tentação, ele vai lá e acaba, às vezes inconscientemente, fazendo certos atos e volta ao vício e não consegue se libertar. Portanto, nós devemos aprender que é aquela história do segredo, nós atraímos aquilo que nós vibramos. Se você vibra coisas negativas, você atrai coisas negativas. Se você vibra energias positivas, você atrai energias positivas. Você atrai o interesse dos seres do plano espiritual. Se você for um indivíduo bondoso, amoroso, sempre planta o bem, ao seu lado no plano espiritual vai sempre existir pessoas de alto nível, de alta energia, de alta vibração. Pessoas com uma energia muito pura, com uma energia muito elevada. Ok? Essas pessoas que vão tentar te ajudar, essas pessoas que vão proteger você da influência desses espíritos perturbadores. Mas veja bem, o astral não vai proteger as pessoas que merecem. Porque elas mesmas atraíram essas energias. E elas nunca procuraram fazer nada para sair dessa situação. Nem os espíritos procuraram e nem o próprio indivíduo procurou sair dessa situação. Porque quando o indivíduo aqui quer procurar ajuda, ele vai buscar ajuda, ele quer sair da situação, mas de verdade, ele consegue. Aí ele vai em centros espíritas pedir uma ajuda, aí os espíritos vão ajudar, ele se esforça, ele consegue sair dessa situação e sair do vício. Mas nós temos que entender que o nosso mundo está mergulhado no mundo espiritual. Vocês têm que entender que o mundo espiritual não é lá em cima. Os espíritos estão, a maioria deles aqui, ao nosso lado. E esses espíritos que estão aqui ao nosso lado são os piores. Por que são os piores? Porque os espíritos um pouquinho mais inteligentes, um pouquinho mais bom, vão tudo embora para cidades aqui. Quem fica aqui, cara, nesse mundo caótico, confuso? Então quem é que fica aqui? Só cabeça de bagre, eu falo. Só cabeça de bagre, só espírito ignorante, sofredor mesmo, confuso, perturbado, que só enche o saco da gente. Ao invés de procurar uma ajuda, procurar aperfeiçoar, melhorar, sair dessa condição, mas eles não querem. Por mais que o plano astral convide, leve-os, eles não conseguem ficar lá, ele quer ficar aqui. Aí os caras largam ele aqui até o momento que eles vão pedir ajuda, que eles vão querer. Porque é difícil você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Né? É muito difícil. É o que acontece aqui. Você pega uma criança que estava na rua, você leva ela, ela pula o muro, o negócio, para voltar na rua de novo, cara. Se você pega uma criança dessa que está na rua, ela é tão ignorante, essa criança, ela é tão babaca, que você tira ela da rua, ela estava lá pedindo esmola, comendo merda, dormindo no chão, passando frio. Aí você leva ela, o serviço social leva ela. Dá comida, café da manhã, dá estudo para ela. Ela pula o muro, foge e vai embora. E volta para a rua. Bicho, é o livre-arbítrio do cara. Sabe? É difícil você colocar as pessoas no caminho, conscientizar as pessoas de que o melhor para elas é ir nessa direção. Tá? Então você faz uma semelhança entre as pessoas que estão vivas nesse mundo, como elas se comportam, você vai entender como é que o espírito se comporta. Por exemplo, eu sou professor há muitos anos da minha vida, eu sei o quanto é difícil ensinar, quando a pessoa não quer aprender. Sabe, você vai nessas escolas de primeiro e segundo grau, onde os alunos não querem aprender, você fica dando aula de matemática, física, os caras ficam jogando aviãozinho, uma zona, ninguém está nem aí com o que você está falando lá.
Se tiver um ou dois que presta atenção na aula, que está a fim de aprender, de estudar, é muito, porque a maioria não quer saber de absolutamente nada. Está ali por necessidade, por achar que precisa de um emprego, precisa aprender alguma coisa, sair de uma situação, mas não porque quer aprender, porque a sociedade o empurra para aquela situação. Então é realmente uma situação muito complicada. E os espíritos perturbadores, os espíritos vão continuar perturbando, né? E geralmente quem perturba são os sofredores. Porque as pessoas que estão mais conscientes do outro lado, elas passam a ser mestres, elas passam a ajudar as pessoas e não perturbar as pessoas. As pessoas que atingiram um certo equilíbrio de consciência, um certo equilíbrio espiritual, porque foram buscar, porque foram batalhar para isso, porque querem sair dessa situação de ignorância, desse estado, vai ter do outro lado grandes mestres, grandes mentores, grandes escolas, locais importantíssimos para você estar estudando, aprendendo e criando essa energia espiritual superior. Mas infelizmente, a maioria dos espíritos não querem seguir esse caminho. Elas preferem viver uma vida ao lado, neste mundo, apegado às coisas daqui, aos seus vícios, aos seus condicionamentos, às suas paixões, aos seus ódios, às suas, sabe? Então, nós convivemos constantemente com energias espirituais muito ruins. Né? Por isso que todo local que aglomera muita gente, os espíritos também se aglomeram. É por isso que os grandes mestres sempre foram construir seus monastérios nos altos das montanhas, lugares isolados, porque lá nem espírito vai. Sabe? Espírito perturbador, sofredor, vai fazer o que na montanha? Não tem o que fazer, ele fica na cidade. É aqui que estão os apegos dele. É aqui que está o zelo. Por isso que já é importante nesse aspecto construir as coisas fora da cidade. Tá? Mas às vezes é muito engraçado, eu já cheguei em muitos lugares que tinha riacho, lugar bonito, cachoeira, e você via que tinha espíritos de índios, espíritos nativos que até hoje estavam ali, achando que era dele, que ele cuidava e enchia o teu saco para você ir embora, que você não podia ficar ali. Eu falava para ele, vai catar sua turma, rapaz. Quem disse que isso aqui é teu? Eu falava para o espírito. E aqueles espíritos meio caboclo, não, porque essa aqui é a nossa terra. Que nossa terra, desde quando isso aqui é sua terra? Né? Desde quando Deus passou a procuração para você que isso aqui é sua terra? Eu falava para ele. O espírito comigo ficava super confuso. Aí o espírito ficava mais perturbado ainda. Né? Porque se ele pega alguém que não entende nada, sai correndo de medo, né? Olha, tem fantasma, está assombrado lá, mas comigo não, com diferente. O espírito vem encher o sapato, vamos parar aí. O que você acha que você quer aqui? Não, porque isso aqui é meu lugar, é minha terra. Terra de quando? Desde quando? Não, porque eu sou índio, vivi aqui, já porque você viveu aqui, eu também vivo aqui. Vamos dividir o negócio, né, igualmente. Só que um bem da natureza, um bem do cosmos, do universo, ninguém é dono de nada. Aí o espírito começa a coçar a cabeça. Né? Eu falei para ele, como é que você pode possuir o rio? Como é que você pode possuir as árvores? Como é que você pode possuir as estrelas? E eu falo para ele, o que, é que você está fazendo aqui ainda, cara? Eu falo para ele. Você morreu faz tempo. O que, é que você está fazendo aqui? Ele coça a cabeça, fala, não, é duro convencer. Aí não convence, vai embora e continua ali ainda. Não é fácil. Tá? Realmente, o que coloca as pessoas e os espíritos nesses estados de angústia e sofrimento após a morte é exatamente a sua falta de conhecimento. Portanto, tudo que você puder estudar, tudo que você puder conhecer em vida, todo o processo de crescimento espiritual, de estudo, de mudança de visão de mundo, de filosofia que você puder aprender em vida, vai ser extremamente útil na sua passagem, na sua vida espiritual. Porque é aquilo que eu falo, não adianta você investir, trabalhar que nem um louco para comprar um carro, uma mansão, uma coisa. O dia que você morrer, tudo isso vai ficar aí. O esforço que você fez para conquistar as coisas materiais, se você fizesse para aprender as coisas espirituais, o mesmo esforço, após a morte, você ia encontrar uma jornada, um caminho de tanta luz,
de tanta sabedoria, de tanta alegria, de tanta felicidade, que certamente você não ia ficar sendo um espírito sofredor e ao mesmo tempo enchendo o saco das pessoas aqui embaixo, perturbando as pessoas, perturbando seus familiares, perturbando as pessoas, os meio ambientes, em todo lugar que você fica, porque a tua vibração, a tua energia impregna tudo. Então, o espírito consciente, o espírito de luz, o espírito lúcido, ele percebe que ele não pode, de forma alguma, de maneira alguma, ficar nesse estado. E isso é um conselho em vida. Não seja em vida um ser perturbador. Um homem perturbado, confuso, angustiado, deprimido, depressivo. Sai dessa situação. Porque nessa situação você só atrapalha os outros. Você perturba a vida dos outros, dos seus pais, seus parentes, seus irmãos, seus amigos, seu namorado, seu esposo, seus filhos. Seja quem for que esteja ao seu lado. Vai estudar, vai meditar, vai fazer um trabalho profundo, vai buscar o espírito, vai buscar a sua alma, vai buscar conhecimento. É a única maneira de você se livrar desse estado em vida. E é o mesmo conselho que nós damos para todos os espíritos. Para todas as almas que estão confusas e perturbadas, que estão sempre ao nosso lado. Que às vezes precisa de oração, rezar, orar, para ver se as pessoas param para pensar um pouco, pensar em Deus, pensar no Espírito, pensar na alma, pensar nessa coisa mais grandiosa. Aí, quem sabe as pessoas vão procurar um pouco de luz, um pouco de harmonia e um pouco de paz. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então isso são espíritos sofredores. Espíritos sofredores não passam de homens sofredores, que sofriam em vida e vão continuar sofrendo após a morte. Porque a causa única dos dois estados de sofrimento, tanto em vida quanto em morte, é a ignorância. A ignorância leva o homem a cometer atos absurdos, leva o homem a ter um sentimento de culpa, um sentimento de angústia, de depressão, de profundos estados que demora muito tempo após a morte para ele se recuperar desse estado, mesmo com a ajuda das forças superiores. Porque tudo está na consciência. E mudar a consciência de um ser não é um passe de mágica, não é altas tecnologias espirituais que vai lá mudar essa consciência. Não é. O espírito está no livre-arbítrio, ele busca a hora que ele quer, ele aprende a hora que ele quer, ele sai da situação a hora que ele quer. As tecnologias avançadas do mundo espiritual consertam o corpo espiritual, consertam doenças, desequilíbrios, isso eles fazem. Só você pedir ajuda, ele vem e faz. Mas você tem que estar consciente de tudo isso. Tá? Por isso, fundamentalmente, a gente tem que aprender a amar. A deixar o amor entrar em nossos corações, deixar o amor fazer parte da nossa vida, como parte de nossa vibração. O conhecimento, o estudo, o aprendizado é outro aspecto importante da nossa busca espiritual. Ok, gente? Então, eu agradeço muito aí a presença de todos vocês e a audiência de vocês que estão aí nos assistindo de longe. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.